Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Bom, na tela estamos com o índice Dow Jones no tempo gráfico de 1 hora. Na semana passada tínhamos dois cenários aqui já descritos de possibilidade de movimentação para o índice Dow Jones. O primeiro cenário seria ele estar respeitando essa referência secundária, que estávamos traçado aqui com uma região de demanda nessa parte inferior do gráfico, e respeitando essa região daria continuidade ao seu movimento ascendente. O segundo cenário, melhor dizendo, era o cenário de rompimento da região de mínima, ativando a correção da movimentação macro. Tá? Essa movimentação aqui de impulsão que teve, ele estaria corrigindo toda essa estrutura. Bom, percebemos que o primeiro cenário foi o que prevaleceu, certo? Então, prevalecendo esse primeiro cenário, pessoal, o que a gente tem? Tivemos aqui o preço rompendo a máxima da movimentação, a mínima permanece a mesma, tá? Nós temos essa mínima ainda segurando as movimentações de preço, tá? Como uma região de suporte para a gente. Aqui, como ele deu continuidade para a tendência, a gente tira essa movimentação. O nosso topo do cenário macro ele acaba sendo renovado, tá? Então a gente tem um topo prévio agora nessa nova região, nessa nova extremidade. Aqui a gente pode considerar esse rompimento aqui de topo, da continuidade da estrutura. E a nossa primeira expectativa, o nosso primeiro cenário da leitura, que foi o concluído, né? O movimento continuou a sua tendência de alta. Aqui, dois vieses. A gente tem essa mínima da movimentação, que ainda serve como suporte para a gente, e caso no futuro ela venha a ser rompida, nós ativamos aquele segundo cenário que estávamos prospectando na semana passada. Tá? Mas agora, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com uma movimentação secundária, utilizando essa estrutura de fundo com topo, esse topo prévio. Tá? Se a movimentação continuar a sua tendência de alta, a gente vai esticando o nosso topo. Caso a gente perceba que uma movimentação de correção, a gente vai utilizar essa estrutura e as regiões que vamos estar marcando aqui agora no gráfico. Bom, primeiramente, a gente traça aqui nossa ferramenta de prêmio e desconto para identificar o nível de 50% da estrutura e verificarmos aqui a nossa região de equilíbrio. Então, a região de equilíbrio já determinada aqui no gráfico, a gente sabe que tem aqui um fundinho que pode ser considerado um fundo de liquidez. E temos aqui algumas regiões que a gente pode estar marcando. Tá? Essa região de demanda, a gente estica para cá e eu vou utilizar esse aqui abaixo, tá? Que praticamente fica na mesma região que a gente estava já analisando anteriormente. Percebam que é uma região onde não tem um bloco de ordens bem definido, bem bonito, mas acaba sendo uma região que tem muita defesa. Então, existe pressão compradora neste ponto. Então, quando o preço chega aqui, é bom a gente ficar de olho, assim como foi aqui no passado, tá? Tínhamos um bloco de ordens um pouco mais definido, mas não tão claro, e o preço segurou nessa região, segurou, defendeu. Então, aqui a gente acaba considerando uma região bem forte. Percebam quantos toques que ele faz nessa região aqui, tá? Então, é uma região de pressão, um ponto que serve para a gente ficar de olho. O segundo ponto, pessoal, que eu gostaria de estar marcando seria aqui neste candle. Ele tem uma defesa bem interessante nessa região. Se a gente der um zoom e analisar bem esse candle aqui, ele praticamente ficou como um doji. Tá? Então ele teve o rompimento da região, fez a sua correção e devolveu logo em seguida. Então aqui houve também pressão compradora neste ponto. Imagina a psicologia dos candles. Né? O preço estava fazendo uma movimentação de alta, né? Fazendo seu movimento ascendente, e de repente veio pressão vendedora, fazendo a sua correção. Logo em seguida, os compradores defenderam essa posição e jogaram o preço para cima, continuando o movimento. Então, o que houve aqui? Houve bastante intenção de compra nessa região, não deixando os vendedores empurrar o preço para baixo.
Logo, aqui serve como um ponto de parada, um ponto onde a gente tem que ficar de olho. E logo abaixo de uma regiãozinha de liquidez. Tá? Então, essa região de liquidez pode servir para impulsionar o preço até essa zona e aqui o preço continuar sua movimentação de alta. Então, ali é um ponto bem interessante para a gente ficar de olhos abertos. Em confluência com isso, nós temos as médias de 200 aqui nessa região, percebam. Tá? Então, as médias de 200 podem ancorar o preço, a precificação aqui, juntamente com essa regiãozinha. Se nós colocarmos no gráfico de 4 horas, a gente vai perceber que aqui tem um pavio também bem interessante, logo abaixo aqui de um candle de ineficiência. Né? Então, aqui a gente fica bastante atento. Este camarada aqui no 4 horas seria interessante a gente marcar, quer ver? Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. Este camarada aqui, ó. Seria interessante marcarmos como um bloco de ordens. Mas como abaixo dele tem muito pavio, tá? Eu prefiro ficar com esse da extremidade. Então aqui é uma região para a gente ficar de olho. O preço pode vir apenas nessa região ou perfurar um pouco mais esse bloco de ordens. Essa região de pressão, melhor dizendo. E aqui, neste candle institucional, a gente fica atento também. Então, são 2 pontos de possíveis compras para a gente estar de olho. Eu vou ajustar aqui este fundo para a gente estar de olho aqui no Dow Jones, tá? Então, ajeitando aqui. Vou esticar um pouco mais aqui as referências, deixar elas bem alinhadas. Pronto. Possibilidades de acontecimento seriam estes, de continuidade, e aqui abaixo também. Tá? Aqui abaixo a gente pode observar o preço não perfurando tanto no bloco de ordens. Nesse aqui acima ele pode perfurar um pouco mais, fazer uma movimentação um pouco mais bonita nessa região. Aonde que a gente percebe que o preço pode começar a fazer uma correção? A gente trabalha com uma movimentação, dentro dessa estrutura, a gente trabalha com uma movimentação secundária utilizando esse fundo aqui. Tá? Então, caso o preço rompa essa região, possivelmente podemos ter uma movimentação de continuidade. Inclusive, aqui em cima ele já está até ficando com um bloco de ordens bem bonitinho. Tá? Então, se no domingo o preço abrir continuando essa movimentação descendente com o último candle do horário, aqui a gente pode estar trabalhando com uma movimentação secundária de correção. Aí esse preço, obviamente, vem corrigir todo esse movimento, trazendo o preço até essas regiões de interesse. Tá? Então, bastante atenção. O rompimento deste fundo entrega para você movimentos vendedores contra a tendência principal, com a expectativa de trazer o preço aqui de cima até aqui abaixo. Chegando nesse ponto, observe movimentações, trades de confirmação com rompimento de topo ou até mesmo a agressão, né, o preço, uma possível abertura do mercado americano, manipulando essas mínimas, já tocando nesse bloco de ordens e em seguida revertendo aqui a movimentação com uma agressão. Tá? As médias curtas aqui estão dando uma ancoragem no preço, então podemos ter aqui a questão deste fundo sendo rompido, tocando na média de 20, perfurando ela até um pouquinho, depois fazendo esse pullback para dar continuidade logo em seguida. Ok? Então, para o índice Dow Jones é isso, essa é a nossa nova estrutura. A gente atualiza aqui agora também a nossa linha vertical para iniciarmos uma nova semana. Tá? Aqui, a linha vertical. Então, temos aqui a expectativa para essa nova semana desses movimentos acontecendo para o índice Dow Jones. O viés, obviamente, é comprador, preço rompeu estruturas e topos anteriores, continua sua movimentação de alta, porém, para ele continuar uma movimentação, pode ser que tenhamos aqui um movimento de correção, e esse movimento de correção está telegrafado com essa formação de desenho aqui deixado no seu gráfico. Então, rompimento de um fundo, busque por operações de correção dessa movimentação macro, mas lembre-se que é uma operação que estaria contra a tendência principal. Então, logo você não deve ser tão ousado nos seus alvos e efetuar uma proteção mais eficiente nas suas operações, ok? Então, índice Dow Jones é isso. Na tela estamos com o EURUSD no tempo gráfico de 1 hora. E aqui, pessoal, primeiramente vamos começar fazendo as atualizações do nosso gráfico referente à análise da semana passada. Primeiramente, quero trazer aqui a nossa linha vertical para marcarmos e delimitarmos essa próxima semana. Agora, vou primeiramente atualizar aqui a nossa movimentação
tá? Tivemos o rompimento aqui, uma possível quebra de estrutura, tá? O preço acabou mitigando a movimentação lá atrás, um bloco de ordens que nós havíamos marcado, e percebam que ele até ultrapassa essa região, tá? Ele rompe, ele mitiga um pouco mais essa zona. E ele veio exatamente o que? Veio testar e beliscar aqui a pontinha desse candle lá no final, tá? Eu até vou deixar marcado aqui, depois a gente estica lá, para vocês verem que ele veio bem ali testar essa regiãozinha. Então, aqui houve defesa compradora, fazendo ali uma trégua para o EURUSD, tá? Bom, vamos aqui. Então, ó, percebam que o preço veio ali, deu aquela beliscada. Nós estávamos aqui com a região inferior, superior marcada, tá? Era o primeiro ponto na qual o preço poderia apenas fazer uma captura de liquidez. Só deixa eu esticar aqui, ó. Também era um bloco de ordens, tá? Então, neste bloco de ordens, pessoal, logo acima dele, a gente teve toda aquela acumulação do euro, depois ele faz o rompimento, vem aqui para baixo, mitigou um pouco mais isso aqui após notícia e veio capturar toda a liquidez que estava represada aqui nessa região, ó, represada aqui, beliscou nesse bloco de ordens, o primeiro bloco de ordens, e depois deu continuidade. Aqui, pessoal, olhem só, a gente sempre tem que, uma possível estrutura de mercado, a gente teria essas duas formações aqui, tá? Esse aqui sendo o fundo, deixa eu pegar a caneta aqui, essa aqui sendo o fundo, esse aqui sendo o topo. O preço faz a correção até os 50%, depois ele dá uma continuidade gerando aqui um novo fundo, tá? A gente fazendo aqui, tirando até um pouco mais o zoom aqui do gráfico, a gente pode considerar uma movimentação, essa movimentação aqui, como uma movimentação única, né? Um movimento inteiro. E aqui dentro as subestruturas que foram sendo formadas, né? O rompimento, tá? Tudo mais. Tá? Então, aqui ele faz até 5 ondas, se a gente contar, né? Onda 1, onda 2, a onda 3, onda 4, né? A 4 aqui um pouco mais complexa, né? Do que a onda 2 aqui, mais direcional, e onda 5. E depois a movimentação aqui de correção, tá? Então, movimentação de correção, A, B, C. Percebam como ele faz todo o movimento, né? Ó, o A, B, C. E depois continua a sua movimentação. Como ele não consegue romper o topo, a quebra da estrutura, o que o preço faz, pessoal? Ele mitiga um pouco mais e rompe aqui, né, o fundo da onda C, porque ele sente essa necessidade de capturar um pouco mais de liquidez para possivelmente querer continuar essa movimentação aqui de alta, ou até mesmo como a gente já teve uma possível quebra de estrutura, e dependendo de como que ficará as situações macro aqui para as paridades, o preço fazer uma correção e depois ele dá a sua continuidade. O que a gente vai ter que analisar aqui para ver se essa movimentação aqui vendedora que aconteceu nos últimos dias acaba sendo uma movimentação direcional ou apenas uma movimentação de correção. A gente vai observar como que o preço vai se comportar fazendo a possível correção. Se essa correção ela for cadenciadinha, né, devagar, lenta, assim como os movimentos que tiveram aqui, deixa eu apagar todos esses desenhos, para ficar um pouco mais claro aqui, assim como foram essas movimentações aqui atrás, pessoal, ó, como esse movimento aqui, tá? A gente considera como um movimento corretivo. Agora, se ele é um movimento direcional, como essa primeira pernada que a gente teve aqui atrás, ou até mesmo essa movimentação vendedora que nós tivemos, aí a gente sabe que este movimento aqui que ele estará formando pode ser um movimento que tem a intenção de vir romper o topo lá da estrutura. Obviamente não vai ir reto, mas ele vai ter essa intenção de movimentação. Bom, sem mais delongas, a gente tem aqui as possíveis movimentações sendo trabalhadas, tá? A gente pode considerar agora aqui, eu vou estar considerando como uma quebra de estrutura, tá, pessoal? Mas, obviamente, ele precisa fazer uma correção. Então, o sentido aqui vai ser o mesmo. Se eu usar esse fundo sendo o meu fundo, após o preço ter rompido e capturado liquidez, ele vai precisar fazer a correção. Se eu não considerar esse aqui sendo fundo e sendo apenas uma região de liquidez, o meu fundo está aqui atrás. Então, o preço ele veio, tocou no último bloco de ordens e fará a reversão da movimentação. Então, o que vai determinar
Se aqui é o meu fundo verdadeiro ou aqui, vai ser essa movimentação que ele vai estar fazendo aqui nas próximas semanas, tá? Então, vamos analisar o que de fato importa aqui nessa região. Bom, como dito, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. A gente, na semana passada, havíamos deixado essas duas marcações aqui de possibilidades para o euro. Esse movimento que ele faria um rompimento do topo e voltaria a mitigar para dar continuidade. Aqui uma atenção. O topo foi rompido muito tempo depois e com muita dificuldade. Então, essa região que nós havíamos marcado aqui ó, como um bloco de ordens, a gente até antecipou a marcação, ela acabou não sendo validada porque foi mitigada com esse movimento aqui. Ó. Perceba que o preço vai lá e depois ele rompe. Então, essa região ela acaba sendo uma região fraca, porque ela já foi defendida aqui atrás anteriormente. Então, após o rompimento, se o preço voltasse, obviamente ele não ia ter aquela mesma força do que se tivesse sido mitigado pela primeira vez para dar continuidade. Então, a gente observa que o preço fez o quê? Ele ficou até de uma defendida, só que rompeu a movimentação. Tá? Então, a gente agora fica aqui, acabou sendo considerar apenas captura de liquidez, porque foi um topinho rompido, mas logo em seguida voltou. Essa região para nós acaba não sendo mais validada porque teve ali já a sua mitigação antes do rompimento do topo, e a gente ficou como a segunda possibilidade, que após o rompimento da movimentação, teríamos aqui a geração de liquidez para tocar num bloco de ordens. Só que aqui eu não estou tão contente com essa movimentação de rompimento, porque ela foi uma movimentação que não rompeu com tanta agressividade. Perceba que o preço vem trabalhando de forma lateral, e agora que ele rompeu aqui uma possível linha de tendência de baixa, ele está fazendo aqui uma ancoragem na movimentação. Então, não temos aqui muito o que marcar, muito o que determinar nessa região, e também aqui o preço ele não sai com agressão gerando um bloco de ordens bonito. Então ele deveria gerar uma agressão, criar liquidez interna para depois dar continuidade. De fato, está criando liquidez? Sim, a gente pode considerar essa região como liquidez. Só que essa região criando liquidez, eu posso estar considerando ela para captura de liquidez o rompimento dessa região, e a gente já vai chegar lá. Primeiramente, eu quero marcar aqui nessa extremidade, que querendo ou não é relevante nós estarmos marcando essa região. Essas linhas pontilhadas aqui são sinais de alerta, tá, pessoal? Então, não se preocupe com essas linhas que para mim aqui são só pontos de alerta que eu preciso estar atento a essas regiões. Tá? Então, a gente estica a referência aqui. Uma região de topo secundário que nós vamos estar utilizando acaba sendo este topinho aqui. Percebam como os topos estão sendo nivelados nessa região, o que acaba gerando liquidez. Então, quem continua vendendo, coloca os seus stops aqui acima, e o stop da venda é compra, o que impulsionaria o preço até essa região aqui. Então, aqui um detalhe. Se a gente coloca aqui no gráfico de uma hora, a gente tem já o preço rompendo aqui as médias. Trabalhou acima das médias, aqui a 20 já está inclinando, tá? Vou até melhorar aqui, ó. A 20 já inverteu, já está inclinando, agora só falta ela cruzar de 50 para cima para dar um direcionamento mais tendencioso para compra aqui no EURUSD. Se nós colocarmos no gráfico de 4 horas, a gente vai perceber que a média de 20 está ancorando o preço, tá? Então, por isso que eu comentei aqui desse topo. Além dele ser uma região interessante, nós temos aqui também a média de 20 segurando o preço. Porém, percebam a intenção da parte compradora. Percebam que o preço fica muito mais na parte superior, e após ele tocar aqui na média de 20, ele não repeliu. Tá? Ele não faz aquele toque e continua seu movimento. Ele já sente a exaustão dessa região na defesa da média. Tá? Então, olhem quantos toques aqui ele deu. Com 4 candles praticamente no gráfico de 4 horas. Tá? Então, nós temos aqui 16 horas do preço negociando aqui com a intenção de romper essa região. Então, aqui o que a gente vai ficar de olho para a movimentação? Bom, a gente sabe que houve já captura de liquidez de um fundo relevante, o preço tocou e mitigou blocos de ordem, A média de 20 no 1 hora já inverteu, já está inclinando, tá? Ela só falta cruzar com a de 50. Este topo aqui acaba sendo um topo de relevância para a gente. Tá? Temos aqui, esse fundo aqui é um fundinho que a gente pode considerar como liquidez.
Temos um belíssimo bloco de ordens aqui nessa região. Tá? Então, o que pode estar acontecendo? O que a gente vai aguardar para o euro nessa próxima semana? A gente aguarda um rompimento dessa região, tá? A continuidade. Lembre-se, ele tem que romper essa região antes de vir aqui no bloco de ordens. Tá? Meio que ele já mitigou, então, se o preço vir aqui embaixo e depois romper, não vai ser esse bloco de ordens aqui que a gente vai utilizar, vai ser um possível bloco que vai estar sendo formado e rompendo o topo. Tá? Então, o fundo que romper o topo, ele tem que gerar um bloco de ordens de uma ineficiência. Previamente, nós temos esse bloco de ordem aqui, sendo o nosso ponto de referência. Tá? Então, o que a gente precisa? Do rompimento da região, possivelmente o preço pode chegar e tocar nessas zonas. Ele vai gerar uma liquidez interna, tá? E depois dar uma continuidade. Essa movimentação ela pode ser até um pouco mais tendenciosa para esse ponto. Tá? Então, esse bloco de ordens aqui, o macro, deixa ele aqui, tá? Porque o preço pode estar fazendo uma mitigação nele. A gente marca esse fundo, precisa marcar essa região. E aqui também o bloco de ordens a gente deixa ele marcado também, tá? Então, para nós observarmos movimentos na compra para o euro, a gente precisa do rompimento dessa região de topo, ele voltando para capturar liquidez e logo em seguida dando continuidade para a compra. Atenção aos pontos, esse ponto aqui onde a gente tem uma extremidade é um ponto que a gente tem que ficar de olho, que pode haver defesa ou até mesmo o preço ficar relutante em romper e depois ele fazer um rompimento. Se ele fazer essa movimentação, favorece todo aqui o direcionamento para a paridade. Onde que seria um possível segundo ponto de parada? A gente poderia estar considerando o camaradinha lá em cima. Tá? Por que eu vou considerar aquele lá e não vou considerar esses aqui? Ó? Aqui até poderia estar considerado, mas aqui, na minha visão, tem muita liquidez para ser capturado. Então, o preço pode romper esses pontos aqui e ir até lá no próximo bloco de ordens. Tá? Então, atenção àquela região. Possibilidade de reversão de tendência aqui para o EURUSD, uma correção, né, ou a retomada de um direcionamento, e a gente vai ficar de olho e ver o comportamento do preço nessa correção para vermos como que a gente vai interpretar essa movimentação, ok? Então, é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado desse panorama de mercado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.